A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que a paz, a graça, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e o teu coração sedento por ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor é fiel, querido. Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais, além do que você tem pedido, além do que você tem pensado. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas, para cumprir a sua palavra. O Senhor é bom e a sua justiça permanece e prevalece para todos sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação desta palavra, eu vou pedir e deixar o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O nosso propósito, o nosso intuito, levar a palavra do Senhor, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta e do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus, volte os seus ouvidos à voz do Espírito Santo. Busque a presença do único e suficiente Salvador, Jesus, a quem pode transformar e te mostrar o caminho da salvação. Amém? Deus é fiel na tua vida. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Josué, capítulo 4, versículo 1 a seguir, que diz assim: E sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar aonde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco à margem e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens e escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras são para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar aonde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Passaram os filhos de Rubens, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram adiante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel. Temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias de sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que,
como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e a planta dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se retornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as ribanceiras. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Boa é esta palavra e digna de toda aceitação. Este texto, ele vem relatando a entrada do povo de Israel dentro da terra que mana leite e mel, dentro da terra da promessa. Após 30 dias, depois da partida de Moisés, que Moisés morreu, Deus desperta em Josué, fortalece a Josué, encoraja Josué a se posicionar para aquilo para o qual ele foi chamado. Deus chama Josué para dar continuidade àquilo que Moisés começou no Egito, a guiar o povo a entrar na terra da promessa. Já estava finalizando o tempo do deserto, o tempo que ficaram rodeando o deserto por causa das consequências das suas próprias escolhas, aonde ali pereceram os que saíram do Egito por causa de desobediência, por causa de rebeldia, por causa do coração endurecido, por causa da mente cauterizada. Muitos, ou melhor, todos aqueles acima de 20 anos que saíram do Egito, que desobedeceram ao Senhor, pereceram no deserto. Agora, quem estava adentrando a terra da promessa eram seus filhos. Os mesmos filhos que eles diziam que não ia subsistir se fossem enfrentar os gigantes e agentes que existiam na terra da promessa. Esses filhos agora vão herdar a promessa do Senhor. E Deus desperta em Josué coragem, força, para que ele cumprisse com o propósito que Deus havia confiado em suas mãos. Josué o faz, desperta o povo e dá ordem para que antes de atravessarem o Jordão, eles se preparassem, eles buscassem ter mantimentos para quando chegasse do outro lado do rio. O rio corria de ribanceira a ribanceira, estava cheio, porque era temporada de cheias do Rio Jordão. Talvez quem estava do outro lado do rio, quando viu que o povo de Deus se aproximava do Rio Jordão, teve a falsa esperança e disse assim, não, eles vão esperar a cheia passar, eles vão esperar o rio, o curso do rio voltar ao natural, depois é que eles vão vir. Nós temos tempo de planejar a guerra, nós temos tempo de planejar os ataques para impedi-los de tomar aquilo que é nosso. Talvez ali no sofrimento da perda de Moisés, tanto Josué como o povo achou que não tinha competência para dar seguimento ao que Deus começou nas suas vidas. Talvez as emoções afloradas por causa da perda do seu líder desanimou, fez Josué se sentir despreparado, sendo que ele foi preparado durante todo o caminho para o que ele agora iria exercer. E houve a necessidade do Senhor se interpor, do Senhor despertá-lo, do Senhor sacudi-lo, do Senhor dizer, Josué, levanta, seja forte, seja corajoso. Eu vou mostrar para você e para esse povo que assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Eu vou honrar o teu nome. E o milagre, basicamente, foi o mesmo do Mar Vermelho. E muitas das vezes nós não prestamos atenção no que aconteceu diante do Rio Jordão. Mas eu quero te dizer para você que tem se levantado para buscar fazer o propósito de Deus, que tem se levantado para andar com esmero, com dedicação na obra do Senhor e não tem sido reconhecido e não tem sido visto. Não se preocupe. O homem, ele esquece muito fácil, muito rápido. O homem, ele não dá valor no que o outro faz de melhor do que ele. O homem, ele tem medo de quem tem capacidade de fazer algo que ele também faz. Mas Deus não, querido.
Deus, quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, Ele está te preparando para um propósito maior. O Senhor sabe da sua limitação, Ele sabe da sua condição, Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe de como você é, de quem você é, melhor do que você. E Ele não te escolheu porque você tem capacidade para fazer, Ele te escolheu porque Ele vai te capacitar a fazer. Confie em Deus, espera nele. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, jamais olhe para trás. O memorial que foi levantado aqui é para que não caísse em esquecimento o que Deus fez para com este povo, para com esse líder. Muitas cicatrizes que nós carregamos, as memórias que nós temos das batalhas que lutamos, não é para nos parar, não é para nos paralisar, não é para nos causar temor do que será, de como será. Muito pelo contrário, é para poder nos fortalecer a entender que Deus está no controle e Ele sabe todas as coisas. Confiar no Senhor, acreditar no Senhor e continuar fazendo a vontade do Senhor tem que ser o propósito da nossa vida. O povo não foi para o outro lado do jeito que estava. Josué, quando ele se levanta, ele dá ordem, olha, preparai mantimentos. Vocês têm 3 dias para se prepararem, para ir. Então, façam todo tipo de comida que puderem, pães que puderem, para quando chegar do outro lado, estarem prontos para se adaptarem ao novo lugar, a nova etapa da vida de vocês, as novas dificuldades que virão. Sim, temos que nos preparar, temos que ter preparado coisas para nos abastecer, ler a palavra, buscar a presença, se posicionar em Deus, para que quando começarmos novamente a caminhada, a jornada que o Senhor nos impulsiona a andar, nós estejamos fortalecidos em Deus. O Senhor sabe das dificuldades e das batalhas que iremos enfrentar. O Senhor sabe das debilidades, das fraquezas que nós temos. Mas Ele não confia na força que temos. Ele confia no seu poder sobre nós, para que nos dá ali condições de enfrentar as lutas do cotidiano, as batalhas, os momentos e as situações, as adversidades. Faça como Josué. Josué, quando recebeu a ordem do Senhor para se despertar no momento da sua dor, falou, opa, peraí, Josué, já tem 30 dias que eu recolhi Moisés. O luto já foi o suficiente. Agora é hora de você se levantar. A perda, a dor, sim, ela existe. Ela dói. A lembrança é eterna. Mas você não pode mais ficar parado por causa da lembrança do passado. O passado é para você se lembrar de onde você saiu. Mas é para você continuar fazendo aquilo para qual propósito eu te deixei, para qual propósito eu estou te levantando. Não olha para as pessoas que dizem que você não é, que você não pode, que você não consegue. Olha para mim, porque quem vai fazer na tua vida e através da tua vida sou eu. E assim como eu falei, assim como eu fui com Moisés, eu agora estou sendo para com você. Confie em mim, confie na minha promessa, confie na minha palavra. Tenha coragem, seja forte. E hoje Deus fala isso para você. Talvez você está olhando, se comparando com alguém que fez ou faz até melhor do que você. Talvez você está olhando, olha, fulano tem mais capacidade do que eu, fulano pode mais do que eu, fulano é mais isso do que eu, é mais aquilo que eu. Mas se Deus escolheu você, fulano será usado por Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Mas o que Deus tem com você é você que tem que fazer. Então seja forte, seja corajoso e se levante. Porque quando você estiver pronto, assim como o Mar Vermelho se abriu para que o povo saísse do Egito, o Jordão está se abrindo para que você entre na terra que mana leite, que mana mel. A promessa que Deus fez através dos seus pais, ela vai se cumprir na sua vida. E você tem que estar preparado.
abastecido para poder se adaptar à nova etapa espiritual na sua vida. Seja forte, corajoso. Tenha a palavra do Senhor no teu coração. Tenha Deus como centro da tua vida. Tenha Deus como principal, como prioridade. E confie no Senhor. Porque o processo para que o povo atravessasse o Jordão foi a arca no ombro dos sacerdotes, ficaria parada no meio do Rio Jordão. E o Rio Jordão, as águas estavam caudalosas porque era tempo de cheia, estava de ribanceira a ribanceira. E os sacerdotes, confiados em Deus, começaram a molhar os seus pés, pisar na água. E conforme eles foram pisando, a água foi parando de um lado e sumindo do outro. E ali o Senhor fez com que todo o povo passasse em segurança. Talvez o Jordão não tinha profundidade para matar quem sabia nadar. Mas talvez nem todos, porque é a conjectura que eu faço, nem todos tinham coragem de passar dentro da água. Talvez nem todos saberiam nadar. Eles estavam carregados de tudo que possuíam. Mas Deus fez com que aquelas águas parassem, com que aquele rio secasse e o povo passasse em segurança com tudo que tinha. Com filhos, homens, mulheres, idosos, crianças, com coisas, com animais, passassem em segurança e chegassem do outro lado. E deu ordem para que tirassem do meio do rio 12 pedras, cada pedra representando uma tribo, para lembrança, para memorial, para que não se esquecessem do que Deus estava fazendo naquele dia com eles e para que aquilo fosse contado aos filhos quando batesse o olho naquelas pedras, naquele memorial ali e olhasse e perguntasse para o seu pai: pai, o que é isso? Isso, filho, foi o que Deus fez no dia em que nós atravessamos do deserto para a promessa, do tempo difícil para o tempo da bênção, para conquistarmos aquilo que Ele estava colocando em nossas mãos, para gerenciar e dirigir aquilo que Ele estava nos entregando em mãos. Isso foi para que o povo nosso e os povos ao redor de nós não se esquecessem que a mão do Senhor é forte, que quando Deus cuida, ninguém impede, quando Deus faz, ninguém para, porque o Senhor é na nossa vida, porque o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, porque o Senhor é fiel nas suas promessas e Ele cumpre aquilo que Ele faz. E Ele prometeu para Josué que Josué seria abençoado como Moisés o foi, e Deus aqui começou a honrar a vida de Josué. Que nós possamos estar firmados na promessa e na palavra, que essa seja uma palavra de vida ao teu coração, que ela fale poderosamente ao teu coração, que você nunca se esqueça de onde você saiu, aonde você está, por causa da promessa daquele que vive, daquele que reina, daquele que te ama. Jesus vai mudar a tua história. Continue perseverante e confiante. Deus é fiel na tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar